Aluninho querido do Aprove, hoje foi um dia feliz, um dia especial, que hoje era o dia da prova de matemática do CMC aqui de Curitiba. Estamos aqui no domingão fazendo a gravação das resoluções que teve na prova, justamente para deixar claro para você o como deveria ser o procedimento dessas questões, a resolução dessas questões, e para ficar muito claro para você a questão do gabarito já fornecido pelo colégio. Quero agradecer novamente a presença de vocês no nosso dia a dia aqui. Vocês, alunos esforçados, dedicados, estavam no colégio de manhã ou de tarde, estavam aqui com a gente de tarde ou de noite, no sábado. Esse esforço é muito gratificante para nós, professores aqui do Aprove, para a equipe do Aprove, e a gente fica muito feliz por ter alunos especiais como você no dia a dia nosso. Então a ideia é o seguinte: quero aproveitar esse momento também então para mandar um abraço, um beijo especial para todos vocês, para minha família lá, ó pessoal, tô aqui, ó, tô trabalhando domingão, mas é uma causa especial, esposa, filhos, eu existo, né? Ontem foi um dia bacana, veio o pessoal lá de São Paulo para casa, uma galera, gente boa lá, tava tudo fazendo bagunça lá em casa. Eu falei que ia mandar um beijo especial para eles, olha lá pessoal de São Paulo, um beijão. Estamos aqui junto também com esse pessoal aqui do Aprove Curitiba, que apavorou hoje com certeza lá na prova do CMC. Em relação à prova de matemática, eu considero que foi uma boa prova, uma prova que beneficiou o aluno realmente que estava preparado. Nosso aluno Aprove com certeza teve um bom desempenho, né, nessa prova do CMC. As questões abordadas ali contemplaram a programação que foi mostrada lá pelo colégio. Teve uma questão ali que eu achei que foi um pouco desnecessária, um peso excessivo, que eu vou comentar quando chegar nela, umas 2 ou 3 questões ali que vai fazer o diferencial daquele aluno que vai gabaritar e vai se diferenciar dos outros que não vão conseguir gabaritar essa prova. Então, o aluno que estava preparado, o aluno que veio aqui nas nossas aulas, o aluno que se dedicou, com certeza teve um bom desempenho, e isso me deixa muito feliz e muito tranquilo em relação à prova. Vamos então para o que interessa, vamos começar a fazer a nossa resolução das questões. A gente vai comentar todas as questões vocês vão acompanhando e na prova que vocês têm em mãos, e eu vou fazendo a resolução aqui na medida do que for possível. Eu faço um comentário, na medida que for necessário eu faço as contas exigidas ali, né, através do enunciado, e você acompanha comigo, e se precisar também a gente está à disposição aí nos outros dias. Então a questão 1, deixa eu pegar a caneta aqui para a gente trabalhar. A questão 1 falava assim: qual das alternativas abaixo representa uma expressão numérica cujo resultado é mais próximo de 2? Então, o que o pessoal do CMC cobrou de você aqui, aluninho? Ele deu lá várias expressões com o número inteiro do número natural 2 e alguma situação ali acrescentando através de um número fracionário ou subtraindo um número fracionário. Então, você tinha que saber fazer essa conversão do número fracionário para o número decimal e fazer essa operação de número natural com número decimal. É uma questão relativamente acessível para nosso aluno, que a gente fez um monte disso durante as nossas aulas. Então é assim, tinha lá na alternativa A questão, a expressão numérica 2 mais 1/10. Veja que você tem que mexer nessa parte aqui, nessa parcela fracionária. Essa parcela fracionária 1/10 você podia transformar de número decimal para de número fracionário para número decimal. Ficaria 2 mais 0,1, 1/10, né? Fazendo a soma aqui, 2,1. Para todos os outros itens, você faria o mesmo procedimento. Transforma esse número fracionário para número decimal. No item B, você teria lá como resposta 1,875, 1 inteiro e 875 milésimos. No item C, fazendo o mesmo procedimento de operação, teríamos lá 1,8, 1 inteiro e 8 décimos. Para o item D, teríamos lá fazendo a operação 2 menos 0,25, ficaria 1,75, 1 inteiro e 75 centésimos. E por fim, no item E, fazendo o mesmo procedimento, a mesma operação, ficaria 2 mais meio, seria 2,5, ou 2,5, 2 inteiros e 5 décimos. Veja, a pergunta do enunciado é muito clara, ele quer saber assim, qual é o resultado mais próximo de 2. Então ele estava cobrando de você aqui, aluninho querido, uma comparação dos números decimais em relação ao número natural 2. Qual está mais próximo? É perfeitamente claro, muito tranquilo você observar nesse momento que nós temos 2 números maiores do que 2. Qual deles é o mais próximo de 2? 2,5 ou 2,1?
fica claro que é o 2,1, esse aqui a gente já exclui. Para o outro lado aqui, os números que são menores do que 2, nós temos essas três opções. Fica muito claro que 1,7 é menor que qualquer uma dessas outras duas situações. Esse aqui já faz por exclusão também. 1,8 é menor que 1,8 e mais alguma coisa. Esse aqui também a gente já exclui. E a dúvida ficaria com você é, quem é que está mais próximo de 2? O 2,1 ou o 8,75? Uma maneira clara assim, que você poderia fazer é, se você está comparando com o número 2, faz a subtração do 2 em relação a esse número. Uma solução possível seria, por exemplo, vamos comparar esse 2,1 aqui com 2. Faz lá 2,1 menos 2. A diferença entre esses dois números é de 0,1, ou seja, 1/10. Mesma linha de raciocínio, você podia fazer essa comparação com 1,875, 1 inteiro é 875 milésimos. Faz a diferença dele em relação ao 2. Aqui você teria que lembrar, quando a gente viu e repetiu e fez exaustivamente alguns exercícios de operações com números decimais, quando tem números decimais, a regra de adição e subtração é iguala as casas decimais, deixa a vírgula embaixo de vírgula e faz a operação como se não existisse vírgula. Então, nesse caso aqui, eu até vou fazer o passo a passo aqui para você observar que é uma situação interessante de a gente relembrar o que a gente viu em sala de aula. Aqui fica assim, ó, 2 inteiros. Veja, parte inteira com parte inteira, eu tenho 1 inteiro. E daí a parte decimal com parte decimal. Coloca a vírgula lá para separar a parte inteira da parte decimal. Eu tenho lá 2 inteiros. Não vou mexer nessa parte agora. Eu tenho 1 inteiro, 875 milésimos, acrescento os algarismos aqui. Para eu poder fazer a operação, o que você teria que fazer? Acrescenta com 0. Com certeza você lembrou disso aqui. Faz a subtração entre eles. Aquela situação lá de emprestar, né, da centena, da dezena, da unidade de milhar, da parte inteira. Faz toda essa operação aqui, vai emprestando, né, como você já conhece. Se fizer um monte lá, empresta para cá, empresta para lá. Ok? Chega lá 10 menos 5, 5, 9 menos 7, 2, 9 menos 8, 1, vírgula com vírgula mantém, posicionamento da vírgula, 1 menos 1, 0. O que você teria que nesse momento é que observar que quais desses dois resultados aqui, para estar mais próximo do outro, qual que é menor. Para estar mais próximo seria um número decimal menor. E fica claro aqui para você que o 0,1 é menor que 0,25. Isso aqui você também lembra, a gente fez comparações de números decimais. Quando a gente faz comparações de números decimais, o que a gente faz mesmo? Professor, eu não estou lembrando. A gente fez bastante coisa desse tipo aqui. Eu quero comparar números decimais. Qual que é maior? Qual que é menor? Né? A regrinha é assim, a gente trabalhou em sala de aula. Compara as casas decimais, veja lá a quantidade de casas decimais, tenho 3 casas decimais nesse número à direita, tenho uma casa decimal, completa com 0. Completa com 0. Por que você está fazendo isso, professor? Porque a parte inteira é igual. Então o 0 não tem como você comparar na medida ali de você saber se um é maior que o outro. Daí você vai comparar somente a parte decimal, que está depois da vírgula. 100 é menor que 125, portanto, este número inteiro aqui é menor que o outro. No entanto, a resposta que ele quer de você é qual é o que está mais próximo de 2. Justamente a gente quer saber qual é o menor número decimal. Então, nesse item, a resposta correta é a letra A. Quem marcou a letra A acertou a questão. Parabéns para você que acertou essa questão. Resposta, letra A. Ok? Beleza? A questão 2 trazia a seguinte. Ele mencionava para você, relacionava para você vários números decimais, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números decimais, tem o número natural 2 ali, e ele queria saber de você como é que ficaria essa sequência de números quando ele ficasse em ordem decrescente. Esse ordem decrescente que você tinha que ter uma atenção especial ali, porque você sabe fazer a comparação de números. Você sabe dizer quando um é maior que o outro, salvo algum detalhe ali que você tem que ter muita atenção. A questão é, tem que deixar em ordem decrescente. E eu falei muito para você isso, que eles sempre colocam uma alternativa para tentar fazer com que você pense ali que, opa, será que isso está certo? Será que isso não está certo? E tinha uma opção que tinha a sequência de termos na ordem crescente. Então você tem que cuidar para não ter marcado incorretamente nessa seguinte situação. Eu vou colocar aqui então a questão 2, neste ladinho aqui. A questão 2
eu vou relacionar os números para a gente poder fazer comparação. Os números eram 1,17, 1,71, 1,04, deixa eu separar com ponto e vírgula, 0,83, 1,081, 0,98 e, enfim, o número 2. Então, veja, ele está pedindo para você colocar em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Então, é esse o detalhe que você tinha que lembrar lá na hora que você ia responder essa questão. Se você fizesse ao contrário, ia responder a questão incorretamente. Fica muito claro que se a gente quer fazer do menor para o maior, ao comparar a parte inteira desses números, o maior número é o 2. O maior número é o 2, então esse seria o nosso primeiro número da sequência. Só analisando esta situação, você já consegue observar lá que a questão A e a questão B não pode ser a resposta desse tipo de questão. Então aí você já consegue eliminar algumas situações. Fora isso, você já observa lá que na questão C, na questão D e na questão E, em todos eles tem o próximo número como 1,71. Então você não precisa nem pensar qual seria o segundo maior número, que para essas três alternativas esse número é o mesmo. Você teria que analisar ali, a partir disso, que daí já dá uma diferença entre eles. Você nesse momento, eliminou o número 2, eliminou o número 1,71. É claro que o próximo número vai ser algum número que tem a parte inteira 1. Então, algum desses três números é o próximo número que a gente vai relacionar aqui na sequência. Lembrando que está em ordem decrescente. O 0,83 e o 0,98 são depois deles. Então, comparando aqui os números 1,17, 1,04 e 1,081, procedimento mesmo que a gente viu em sala de aula algumas vezes. Primeiro, iguala as casas decimais. Professor, por que você está igualando as casas decimais? Porque a parte inteira é toda igual, né? Para esses três números, a parte inteira é 1. Então, eles são iguais. Não tem como você fazer comparação de maior ou menor. Iguala as casas decimais e faz a comparação da parte decimal. Quem que é maior? 170, 40 ou 81? 170 é o maior, então este número decimal inteiro é maior que os outros dois. Então esse 1,17 seria o próximo número da sequência. Só com essa observação você já conseguiria eliminar a questão E. Então esse é o procedimento que você tem que fazer num dia de prova, de questão, assim, de prova, de concurso que você está participando. No caso agora de acesso ao Colégio Militar de Curitiba. Qual dos dois aqui é o próximo número? 80, quem que é maior, 81 ou 40? É o 81. Então este número inteiro é o próximo número da sequência. 1,081. E por fim, quem restou? 1,040, ok? Deixa eu só apagar ali para ficar muito claro, para a gente poder dar continuidade nessa sequência de números de ordem decrescente. Então, o próximo número ali seria 1,04, eliminamos 1,17, eliminamos 1,081, eliminamos 1,04, ficou faltando comparar esses dois últimos números. Eu tenho 0,83, 0,98, 98 é maior que 83, portanto, este número inteiro é maior que o 0,83. Finalizando assim essa questão, uma questão acessível, né? Fizemos alguns exercícios desse tipo, bem semelhante. Fiquei muito tranquilo, muito feliz em relação a essa questão. Portanto, a resposta correta é a letra D. Marca a letra D lá, quem marcou a letra D acertou a questão. Ok? Tranquilo? Dando continuidade, a gente vai falar agora da questão 3. A questão 3 eu também fiquei muito satisfeito, porque era uma questão acessível e nós resolvemos também alguns exercícios semelhantes. Ela fala sobre a decomposição, sobre uma representação do número 57.913 através de uma expressão numérica. E ele tem algumas opções de expressões numéricas ali na questão que você consegue facilmente chegar no número 57.913. Vamos lá, apagar o quadro.
Vamos lá. Força, professor. Vamos lá. Então, assim, a questão 3 tinha lá aquele número que eu falei para vocês. 57.913. Tinha algumas expressões numéricas. Uma expressão numérica ali, na verdade, ele estava fazendo uma decomposição desse número, né? Eu vou direto ali falar para a alternativa, mostrar para você que a alternativa correta é a letra C. Por quê? Na letra C está falando assim, ó. A expressão numérica desse número que pode ser representada seria 50.000 mais 7.000 mais 900 mais 10 mais 3, né? Fazendo toda essa adição dessas parcelas aqui, você vai chegar no número que estava no enunciado. Ele fez uma decomposição aqui bem clara, né? Separando lá as classes, né? Tem a classe aqui da dezena de milhar, a classe da unidade de milhar, a classe centena, a classe dezena e a classe da unidade simples. Bem clássico essa questão, bem simples, bem acessível. Com certeza você, aluno, aprova e acertou. Pelo menos assim espero, né? Que daí eu fico muito mais feliz. Então, resposta correta, letra C. Ok? Dando continuidade, então, vamos lá para a questão 4. A questão 4 exigia um pouquinho já de raciocínio, aliando a expressão numérica com medidas de tempo, pelas opções que tem ali, né, A, B, C, D e E, todas elas falam em dias, semanas, horas, minutos, segundos, então você tinha que fazer uma associação em relação ao tempo. Ele falava assim, ó, a expressão numérica fornecida era... Tem lá um colchetes, parênteses, 60 vezes 60 vezes 24 vezes 7, tudo isso divididos por 2. Lembra de uma expressão numérica? Nesse caso aqui nós temos os símbolos parênteses e colchetes. A prioridade é começar pelos parênteses e depois fazer o colchetes. Faltou 2 aqui, professor. Professor, presta atenção. Olha lá, faltou 2. Tudo aquilo ali que está no parênteses divididos por 2. Essa operação aqui é relativamente simples, dava um trabalho fazer essa conta aqui, mas a questão não exigia nem que você fizesse essa conta, ele queria que você associasse isso a medidas de tempo. Veja, é alguma coisa que está dividindo por 2, então é metade de alguma coisa. Né? Algo dividindo por 2 é metade dessa alguma coisa. E nós temos aqui 60, 60, 24 e 7. Como ele está falando de tempo, todas as opções ali falam de dias, semanas... meses, não, dias, semanas, segundos e minuto. Então associa assim, né? Se a gente está falando assim, ó, dá uma associada lá, 7 dias, semana, 24 lembra o quê? 24 horas, dia, 60, a gente pode estar fazendo uma relação de 60 minutos é 1 hora, 60 segundos é 1 minuto, então você tinha que fazer toda essa associação aí de tempo. E analisando as alternativas, a gente tem a seguinte, ó, a letra E como a resposta certa, que ele fala assim, ó, a metade, então a metade de alguma coisa realmente, do número de segundos em uma semana. Veja que é realmente isso, porque a gente está relacionando assim, da seguinte maneira. Até vou apagar um pouquinho aqui, fazer um pouquinho mais para baixo essa alternativa, só para ficar um pouquinho mais claro para você. Ó. Eu tenho aqui, ó, 1 minuto equivale a 60 segundos. Ok? Eu tenho ali a expressão ali, ó, ele está falando a metade do número dos segundos em uma semana. Então, quando eu fiz essa transição aqui, eu transformei 60 segundos em 1 minuto, né? Quando eu multipliquei por 60. Na segunda transição, se eu tenho 60 minutos, eu estou transformando em 1 hora. Então, aqui eu tenho 1 hora. Como num dia tem 24 horas, através dessa operação aqui, eu chego em 1 dia. E como eu pegar um dia e multiplicar por 7, a gente chega em 7 dias, daqui para essa expressão eu tenho 1 semana. Então é justamente isso que ele está falando. Ele partiu lá do segundo, passou para hora, passou para dia, tornou essa quantidade de dias em 7, multiplicou por 7 para transformar em 1 semana, que é exatamente então, o número de segundos que tem em 1 semana. Como está dividindo por 2, é a metade disso. Portanto, a resposta, reforçando, correta, letra E. A expressão numérica era tranquilo, né? O único trabalho aqui era você associar a expressão numérica com essa parte de medidas de tempo.
Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, a questão de número 5. Deixa eu pegar aqui a questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão acessível, tranquilo, porém achei um certo exagero por parte lá do CMC, por causa que tem uma tabela com uma certa quantidade de valores ali, grande, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando ali de jovens de 9, 10 anos, né? O colégio permite chegar até 12, ali, 13, conforme a data de nascimento, mas são jovens, né? Tem que pensar na maturidade deles, nesse cansaço que eles têm, né? É uma prova extensa e se quer cobrar ali, a questão estava cobrando ali comparação de números decimais e tanto na altitude quanto na média. Não precisava fazer uma tabela exagerada desse, mas ok, né? É acessível, tirando o fato de ter muita informação ali para essa faixa etária, né? Tranquilo, beleza, a gente conseguiria resolver também. Então a questão 5 dizia o seguinte, ó, altitude é a distância vertical entre um ponto qualquer de uma superfície terrestre e o nível do mar. Ele está dando a informação para você do que é uma altitude. Depois está falando sobre média também. Ele fala assim, a tabela abaixo tem por objetivo mostrar as altitudes em metro e as médias de temperaturas máximas diárias em graus Celsius nas principais cidades brasileiras. Observando os dados, é correto afirmar que as cidades que apresentam a menor altitude e a menor média de temperatura máxima diária, respectivamente, são. Você que fez a prova, você observou lá, tinha várias cidades, né? Nas cidades lá, cada cidade estava relacionada à altitude em metros e logo em seguida na outra coluna as médias de temperaturas, ele quis dizer temperaturas, tem um errinho gramatical ali, máximas diárias em graus Celsius. Então a pergunta é, de novo, eu falei para você, relaciona, faz asterisco, põe coração, grifa lá, faz o que você bem entender, desde que você não perca uma questão fácil como essa. Ele quer saber a menor altitude e a menor média. Era uma comparação de números decimais. Como tem números ali de altitude muito grandes e muito pequenos, ficava fácil ali você, por eliminação, só de olhar, já poder criar um critério mais bacana de não precisar comparar todos esses números. Aí salva um pouquinho essa situação ali da tabela ser extensa. Compara todos os números lá, você vai observar lá que Florianópolis tem a menor altitude. Cadê Florianópolis aqui? Ali, ó. Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis. Altitude de Florianópolis em metros. Então a questão 5. Florianópolis em metros. A altitude dele de 1,84 metros. Então esta seria a menor altitude entre as cidades. Ele também pede, veja, na verdade, salvo que você esquecesse da ordem que está pedindo a menor altitude e depois a menor média, por eliminação você já responderia a questão C, tá? Mas vamos supor que você está em dúvida ali em relação à sequência, o próximo item que você teria que analisar é a menor média. Se você comparar todas as cidades lá que tem a menor média, é a nossa querida e bela Curitiba, né? Curitiba lá tem a menor média de temperatura, está lá na última linha, 23,3 graus Celsius. Você só não poderia inverter essa alternativa, né? Primeiro é quem tem a menor altitude e depois quem tem a menor temperatura. Nesta ordem, veja que eles colocaram a alternativa A como Curitiba, depois Florianópolis, né? O que eles estão cobrando de você? Atenção, além de você saber fazer a comparação de números decimais, é atenção em relação à ordem ali do que foi solicitado. Então, resposta correta, letra C. Ok? Questão acessível, questão tranquilo, com certeza você, aluno prove, acertou. Próxima questão, questão de número 6, ele colocou ali algumas figuras para você analisar e dentro daquelas figuras ele pediu para você identificar quais são ali o que lembrava, né? Quais as situações que a gente viu lá em geometria, em termos de formas e figuras geométricas, que lembrava ali aquelas situações.
por simples observação ali, você conseguia perceber que dentro daquela figura lá que lembra a indicação de um sinaleiro, de um semáforo, de um farol, né? Depende do seu local, da sua região. Nós temos 3 círculos, esses 3 círculos estão dentro de um retângulo que está dentro de um losango. Na segunda figura nós temos lá um octógono. O que é um octógono? É uma figura que tem 8 lados. E depois nós temos uma figura lá que lembra 2 triângulos. Então a resposta correta é a letra C. A questão 6 direto, né? Só observação, uma questão ali de observação e analisar a quantidade de figuras que aparece. Ok? Tranquilo? Vamos lá para a questão 7. Questão 7 também fiquei feliz, fiquei contente porque, né, quem se dedicou, quem lembra ali das figuras geométricas conseguia, quem prestou atenção também, porque ele sempre vai dar como alternativa para você algo que se possa trocar alguma linha de raciocínio ali para você cometer um equívoco. Não é o teu caso, né? Foi comentado muito em sala de aula, cuidado com o que está perguntando, né? Faz destaque, grifa, não pode perder questão fácil, porque esse vai ser um dos diferenciais lá para quem vai ser classificado e depois na classificação para a segunda fase lá do concurso da prova do CMC. Falava assim a questão: ao lado da bandeira do Brasil, tem uma bandeira do Brasil disponível ali na questão, representada abaixo, estão destacadas 3 figuras geométricas que podem ser observadas na bandeira. As figuras 1, 2 e 3 recebem respectivamente o nome de. Foi relacionado as 3 figuras geométricas, está muito claro ali qual é a figura 1, qual é a figura 2, qual é a figura 3. Você utilizando esta mesma sequência aí, que você não podia se perder, você vê que a figura 1 é um círculo, a figura 2 é um losango e a figura 3 é um retângulo. Ok? Questão tranquila, questão acessível, resposta correta, letra D. Ok? Vamos dar continuidade. A questão de número 8. A questão de número 8 cobrava uma associação sua de representação de frações através de blocos retangulares. Esses blocos retangulares estavam divididos ao meio, então você tinha que fazer uma associação dessa parte aí, aliando a geometria com a parte fracionária. Era uma questão assim acessível, uma questão que a gente viu muito parecido também nos nossos exercícios e que você conseguiria fazer através de equivalências de frações chegar ao resultado desejado. A resposta correta ali é a letra C. Dá uma olhada lá, eu vou mostrar para vocês todos os itens, só para você ter uma noção, né, e a gente relembrar o que a gente viu em sala de aula, naquela parte de fração, de como representa uma fração através de figuras, né, desse tipo, nesse caso de blocos retangulares. Você tinha que estar atento ao que estava pedindo para relacionar o que seria o numerador e o que seria o denominador dessa questão. Ele fala assim: observando as alternativas abaixo, encontra aquela em que a representação da região escura na forma decimal corresponde o valor igual a 0,75. 0,75. Ah, professor, você falou que era a representação fracionária e tem o número decimal. Lembra que a gente viu em sala de aula que a gente tem como transformar esse número decimal para um número fracionário, e daí sim a gente vai conseguir identificar em qual das figuras que vai representar corretamente esse número fracionário. Lembra que 0,75 para transformar em número decimal, como a gente fazia? Copia os algarismos, professor, sem a vírgula, e a quantidade de zeros que vai no denominador é a quantidade de números que tem depois da vírgula, a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. Tem 2 algarismos depois da vírgula, então tem 2 zeros no denominador. Está falando de fração decimal, né? Número decimal para fração decimal. Não tem, professor, 75 centésimos ali naquela representação. Não tem mesmo. Lembra que eu falei para você? Quando a gente representa uma fração, na maioria esmagadora dos casos, salvo alguma exceção, a gente sempre representa na forma irredutível. E a forma redutível é a forma mais simplificada possível. Aqui você teria que verificar que ambos são múltiplos de 25. Então lembra que é uma fração equivalente. É uma fração que é escrita de maneira diferente, mas representa a mesma coisa em relação ao todo. Então se você está dividindo lá, por exemplo, nessa situação, o numerador por 25, não esquece que o denominador também tem que ser dividido por 25. Lembra a operação que você faz em cima,
faz embaixo também, senão eles brigam, eles ficam tristes. O que faz para um, tem que fazer para outro. 75 divididos por 25, 3. 100 divididos por 25, 4. Então, é essa situação aqui que a gente vai querer encontrar nas situações ali, nos blocos ali que foram mostrados, demonstrados, escritos, relacionados para você nessa questão. Veja que na questão A, uma questão importante é assim, né? Encontre aquela em que a representação da região escura na forma decimal corresponde ao valor. Então a gente tem que analisar o numerador, a parte escura, o denominador é o total. Na primeira situação ali nós temos quantas partes escuras? 1, 2, 3, 4. E eu estou considerando, em vez do bloco retangular, né, vou fazer um desenho aqui para você. Ó. Em vez de eu considerar esta figura, eu estou considerando essas figuras, né? Então eu estou contando quantos triângulos tem, na verdade, que eu acho que ficaria mais acessível para você conseguir resolver. Quantos triângulos estão pintados, né? Quantos triângulos estão escuros, né? Em relação ao total. Então na questão A eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos pintados. De um total lá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triângulos. Professor, eu não sei, né? Parece que não é igual. Realmente não é igual. Lembra, para você ficar muito seguro na hora de comparar esse tipo de situação, deixa na forma irredutível. Ambos são números pares. Dá para dividir por 2 em cima. 4 divididos por 2 é 2. 10 divididos por 2, 5. Lembra que quando a gente faz uma simplificação, a operação que faz no numerador tem que fazer no denominador. 2/5 é igual a 3/4? Não, né? Então, essa não é a nossa resposta correta. Na letra B, você vai chegar lá à conclusão que tem 2 triângulos pintados de um total de 8, representando isso aqui na forma irredutível, equivale a 1/4, também não é o que a gente está querendo. Faz a mesma linha de raciocínio para a questão C. Na questão C, o que eu tenho lá? 3 triângulos pintados de um total de 4. Opa, chegamos na resposta, né? Eu queria exatamente 3/4, essa já é a resposta, portanto, já chegamos na resposta correta, que é a letra C. Vamos ver por que as outras questões não estão certas. Lá na questão D, eu tenho um triângulo pintado num total de 2. E na questão E, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos pintados num total de 12. Se também deixar numa fração equivalente, perceba lá que ambos são múltiplos de 4, divide por 4 em cima, divide por 4 embaixo, né? Nenhum dos dois é a resposta desejada. Lembra que para fazer uma fração equivalente, eu tenho que fazer a mesma operação no numerador e no denominador. Portanto, a resposta da questão 8, letra C. Ok? Ok? Tranquilo? Dado então a questão número 9 da prova da CMC de matemática, fala assim: Esther comprou um adubo para preparar a terra e plantar flores no jardim de sua casa nova, mas o adubo acabou antes que fosse possível preparar todo o jardim. Por isso, somente 3/5 do jardim recebeu adubo. Então, olha lá, ó. Recebeu adubo, então, 3/5 do jardim. Vai coletando as informações, vai anotando, grifando lá para você conseguir fazer corretamente a questão. As flores não nasceram em apenas 1/3 da parte do jardim que não foi adubado. Está até destacado ali. O pessoal lá do CMC deu uma força para você não se perder nessa questão. Então é assim, ó, se ele fala da parte que não foi adubado, a gente tem relacionado lá já do exercício do enunciado que quanto que recebeu adubo 3/5, a parte que não recebeu, portanto, 2/5. Daí ele fala assim, lembra lá a informação que passou: não nasceram flores em apenas 1/3 da parte que não foi adubado, que são esses 2/5. Então, na verdade, o que ele quer de você esse exercício? Quanto que é 1/3 de 2/5? Olha lá, 1/3 da parte que não recebeu adubo, 1/3 de 2/5. Lembra que a gente viu em sala de aula exercícios semelhantes a esse? Essa preposição de multiplique na matemática transforma em multiplicação. Então isso aqui fica quanto? A gente quer saber, na verdade, quanto que é 1/3 vezes... Ops, borrei aqui. 1/5 não, 2/5, professor. Olha lá, presta atenção, não faça o que o professor fez. Olha lá, ele quer saber quanto que é 1/3 de
2/5. Operação de multiplicação de frações, você sabe que você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 2, 2, 3 vezes 5, 15. Portanto, a resposta 2/15, resposta correta, a letra D. Muito tranquilo, muito acessível, né? Se você atentou a esse detalhe da parte que não recebeu o adubo. Ok? Vamos para a próxima questão, a questão de número 10. A questão de número 10 exigia de você ler uma interpretação em relação ao calendário que foi fornecido, né, gentilmente pelo pessoal do CMC. Então ficou bem acessível essa questão, se você ficou atento ao que estava sendo cobrado no exercício. Na questão 10. A questão 10 falava o seguinte: Paulo pretende viajar este ano e sua partida está programada para as 6 horas e 30 minutos do dia 27 de outubro e seu retorno será no dia 30 de novembro às 23 horas, pois no dia 1º de dezembro Paulo volta a trabalhar. Considerando o número de dias em que Paulo estará viajando, esse tempo corresponde a... Se você observar ali, né, no calendário que foi fornecido na própria questão, 27 de outubro, estamos falando de 2014, cairá numa segunda-feira. Já no dia 30 de novembro, que é o dia que ele vai retornar, coloca lá, dia 30 de novembro. Observe no calendário fornecido, 30 de novembro, na tabelinha linda que está no meio, caiu num domingo. Então nós temos exatamente semanas cheias, né, de segunda a domingo. Conta lá as 4 semanas cheias de novembro, mais os 2 dias de novembro, somando com os 5 dias de outubro, você consegue chegar à conclusão que nós temos 5 semanas. Portanto, a resposta correta, letra C. Ok? Tranquilo, né, a questão, né? É só a interpretação ali da parte do calendário.